Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Então, eu estou aqui com o Felipe Figueiredo, é isso, Felipe, seu nome? Isso. Pode dizer um pouco o que é que você faz, com o que você trabalha? Sou desenvolvedor full stack faz 5 anos. Ultimamente também eu venho atuado como engenheiro DevOps. Então um pouco dos dois assim nos trabalhos que eu tenho. Bastante experiência com web, servidores, AWS também. Joia, então eu queria conversar com você aqui porque eu sou uma pessoa, sou um professor, né, universitário, interessado nessas questões de IA, no desenvolvimento de software. Eu faço parte da comunidade Elixir, né, organizei o Elixir Curitiba recentemente, fiz parte da organização de vários eventos, e você recentemente postou uma mensagem lá no Elixir Brasil, lá no Telegram, que é o seguinte: como vocês lidam com IA e completador Copilot no trabalho? Eu parei de usar tudo e me sinto bem melhor. Uso quando surge caso de repetição extrema. Você pode contar inicialmente por que você colocou essa mensagem lá? Eu coloquei essa mensagem lá porque eu passei por isso recentemente. Nos últimos 2 ou 3 anos, eu passei a usar IA no meu dia a dia, no trabalho, projetos de estudo, porque tava todo mundo fazendo isso. Parece que as empresas também estão encorajando as pessoas a fazerem isso. Então eu tomei isso como uma verdade de que meu trabalho era inteiramente assim agora, e diversos amigos também adotaram essa abordagem, e a gente até se justificava falando: o importante agora é a análise do código, a revisão, a IA faz toda a parte difícil, a parte de repetição, escrita. E foi seguindo assim durante todo esse último tempo, e às vezes eu pegava pensando: caraca, eu tô completamente atrofiado. Acho que eu não sei nem escrever um for mais. Deixa eu tentar aqui. Aí, e uns 90% assim. Eu achava que eu Isso não sabia um código, e aí eu realmente não sabia escrever por completo. sim, em primeiro lugar, você sabia antes de começar a usar? Ou você Porque pelo menos todo dia eu fazia isso de maneira manual, né? Não era gerado infinitamente, recursos infinitos de IA, então eu tinha que usar minha cabeça, eu tinha que lembrar. Só que aí vem um argumento: mas isso aí você só tá lembrando de uma sintaxe, não tá toda a lógica do algoritmo, isso não é tão importante quanto parece. sim, mas você teve essa sensação? Veja, a nossa conversa aqui é um caso, né, de uma pessoa bem específica, num contexto bem específico. A gente não está querendo generalizar isso aqui para todas as pessoas do mundo, né. Eh, mas aí a primeira coisa que eu queria saber sobre o seu uso era, sobre linguagens. Em que linguagens você usava para que 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 linguagens você pedia para o gerador de IA gerar código? Olha, na maioria das vezes era PHP. E em diversas situações, por exemplo, vou fazer um projeto novo, aí pedia para IA estruturar todo o projeto, aí eu ia mexer em alguma coisa. Ou eu estou precisando corrigir um código legado, aí eu colocava lá no cursor: tá acontecendo isso, procure a solução. Isso aí aprovando, aprovando, li assim, parece certo, beleza, vai então. Mas eu testei com diversas linguagens, testei com Python, JavaScript, Elixir. A maioria das linguagens que eu uso, eu testei, usei bastante. Joia.
Antes de fazer a próxima pergunta, eu queria saber essa questão do Elixir. Por que você está lá na comunidade de Elixir no Telegram? Porque eu tô aprendendo essa linguagem, eu gostei dela. Eu gosto de participar das comunidades das linguagens que eu tô usando. Joia. E aí você usava algum LLM, né? Vou falar genericamente, porque algum LLM pode ser o Claude, pode ser, claro, que se fosse mais específico, tem a questão de ser agente, ser o LLM direto no chat, mas não vamos entrar nisso. O output é basicamente o mesmo, né? A saída é basicamente a mesma, o código funcionando ou não. Então, quando você gera código com alguma dessas ferramentas, você tem que verificar se o código está correto, né? De alguma forma. Como é que você fazia isso? A gente tinha que debugar, né? Primeiro olhava se parecia, se fazia algum sentido. Tá, isso aqui parece fazer sentido, vou colocar, vou aprovar então. E aí fazia o teste, parecia tudo certo, parecia performático, então vai para frente. Então, é possível testes, tem gente que usa até especificação formal, né, para verificar se o código gerado por LLM está correto. Mas aí, essa questão que você falou, né, você escreveu uma coisa assim, não vou ler tudo, mas o cérebro parece atrofiado, eu estava só copiando e colando tudo, até as coisas mais simples, é útil para a produtividade, mas eu gosto de codar. Então, primeira coisa do cérebro parecer atrofiado, isso já tem trabalhos até científicos falando sobre isso, né, sobre a pessoa, eu acho que teve um que foi com textos, a pessoa dava o prompt, né, pro LLM gerar o texto e depois ela não sentia que aquele texto era dela. E de fato faz sentido isso, né? E aí tem essa outra questão que eu acho que foi o que chamou a atenção do seu comentário, tem até uma palavra em inglês para isso, eu não sei se a gente tem uma palavra em português, depois eu vou ver com algum tradutor que provavelmente usa algum LLM em algum momento, mas a palavra é de-skilling, ou de-skilling, já que não tem eu pedi para traduzir, desqualificação profissional. Quer dizer, a pessoa já tem uma qualificação, mas pelo fato dela não usar, por qualquer motivo que seja, ela é profissionalmente desqualificada, ela perde aquela qualificação que tinha, que eu acho que eu senti da sua mensagem que era um dos fatores, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Sim. Você reconhece até, quer dizer, reconhece talvez seja muito forte, mas você tem a sensação de que aumenta a produtividade, e eu acho que todo mundo que usou para gerar código em algum momento sentiu isso. Você escreve 3 frases, ele gera um código para você testa, para aquele caso simples funcionou. Mas aí tem uma outra questão que é o que eu queria falar, é o seguinte, você escreveu: "Eu gosto de codar". Então, aí é uma pergunta mais qualitativa aqui para você. Quer dizer, você gosta de programar, e eu acho que muita gente que chega na programação, no desenvolvimento de software, gosta de programar, mas você sente então que usando essas ferramentas você não tem a mesma o mesmo, vou usar uma palavra talvez muito forte aqui, prazer em programar como você tinha, não te dá o mesmo retorno de gostar, você escrever um prompt e gerar o código que daria você escrever o código você mesmo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque antes desse boom aí dessas IAs nossa, eu ficava escrevendo código até de madrugada. Eu quero escrever uma árvore binária em C aqui, porque eu quero ver como é que é, quero ver se eu consigo fazer aqui. Parece que, sei lá, essa magia morreu pra mim. Nada parece impressionante, porque é só você pedir ali, então é pra que se esforçar? Uhum. Mas era bem mais legal programar antes. É uma coisa que pode realmente estar acontecendo aí com as pessoas.
lembrando, não está querendo generalizar, mas é a sua sensação. Eu acho que essa é a minha sensação também, apesar de que eu não sou um programador profissional, né? Eu sou uma pessoa que usa, quando faz algum programa, geralmente é como parte de alguma disciplina. E aí eu achei curioso também a parte, na verdade não foi você que escreveu isso, foi o José Lemos, né? Ele falou, ele confirmou o que você estava sentindo. Ele disse assim: eu estava assim também. Aí a solução que ele deu para ele mesmo foi: me forcei até algo para estudar 100% sem IA e fui voltando o cérebro. No meu caso foi o Haskell Book. Haskell, para quem não sabe, é uma linguagem de programação funcional que LX também é funcional, mas Haskell é mais pura, como a gente fala. E aí outra coisa que eu achei interessante do José Lemos foi que ele falou assim: fritou bastante o cérebro, né? E aí eu vou fazer um link aqui com coisas de um cara que eu gosto muito, que é um professor lá na universidade de... Esqueci o nome da universidade dele, mas o nome dele é fácil de lembrar, Cal Newport. Ele fala sobre como é importante a gente estudar coisas difíceis, né? E eu achei curioso também que o José Lemos falou que ajudou, mas custou as Neusaldinas, né? Que ele teve dor de cabeça, né? E aí você complementou, né, que a mente sempre quer o caminho mais fácil. E brincou ainda que rapidinho perde uns 50 de QI. E aí foi interessante que aí teve outras pessoas conversando e depois, claro, em algum momento o assunto no Telegram, né, o assunto muda, né? Não sei se você tem alguma coisa a comentar sobre isso aí, sobre a questão de estudar coisas difíceis. Eu senti que em situações difíceis, por exemplo, eu tenho que escolher qual a melhor estrutura de dados para eu lidar com esses itens. Antes da IA, essas coisas, eu ficava pensando, como é que será a melhor abordagem para eu lidar com esses itens. E aí era um exercício complexo, né? Você ficava pensando ali para estruturar. Mas agora não, é só faz uma estrutura para esses itens aqui para eu poder colocar no meu front. Esse esforço mental, ele não está existindo, então vem o atrofiamento, que foi o que eu mencionei, porque se sua mente não está exercitando mais e tem um caminho mais fácil, que o cérebro sempre vai querer o caminho mais fácil, é inevitável. Joia. Agora eu quero fazer uma última pergunta sobre o que você sabe ou não sabe sobre essas questões de IA. Veja, eu sei que você trabalha, né? Eu não sei se você ainda é estudante ou não, de graduação, mas tem todas as suas ocupações, talvez família, né? Eu estou ouvindo umas vozes aí, aí no fundo. Você trabalha remoto? Sim, eu tô no horário de trabalho agora, inclusive. Joia. E então a minha pergunta é: você sabe todos os potenciais malefícios que, principalmente LLMs, né, que são as coisas mais úteis para programação, tem para, por exemplo, para o meio ambiente, com a questão dos data centers, para a privacidade, com a questão dos dados que são roubados, né, para a questão do desemprego de artistas, que, por exemplo, eles roubaram, fizeram um scraping, né, de toda a internet e nunca pagaram um centavo, e agora todos esses LLMs que geram imagem, eu nem sei se são LLMs quando geram imagem, mas enfim, todos esses modelos de IA generativa ou gerativa que geram imagem, às vezes uma pessoa que antigamente contrataria um artista não vai mais contratar um artista, vai pedir para um nano banana da vida gerar uma imagem. Você está consciente disso aí também? Está preocupado com isso aí também? Está preocupado com a possibilidade de desemprego dos desenvolvedores, porque esses LLMs vão ficando cada vez melhores para gerar código a partir de uma instrução de uma pessoa que não é uma programadora? Cara, por muito tempo eu fiquei preocupado, sim, mas hoje em dia eu não vejo isso como realidade. Tipo, mesmo que seja impressionante, com o passar do tempo tá ficando menos impressionante. Tu repara, esse aqui só é um Stack Overflow mais rápido. Eu não sei se é suficiente para substituir a gente. E se for o caso, beleza, ele faz 90% do trabalho. Por que uma pessoa com qualificação não estaria disponível para esse emprego? Mas é claro que
pode diminuir a demanda, porque o cara vai justificar, você faz o trabalho de 4 agora, porque essa ferramenta aí agiliza a sua vida. Mas também eu acho que isso também é um problema, porque tem um atrofiamento, e aí o cara também pode ficar com burnout, porque estão querendo implementar a ideia de que um vale 4. Eu não sei a estimativa, eu não sei. Eu sei que eles falam do aumento extremo de produtividade e a queda de demanda. Mas eu acho que não cabe uma substituição, assim, até para vídeos, esses âmbitos não banana que você falou, acho que também não faz sentido, porque mesmo que ele gere imagens, não é qualquer um que vai saber qual é a imagem chamativa, qual imagem tem um design apropriado para determinada campanha, não sei. Isso pode ser útil para o profissional que tem um conhecimento a respeito e vai usar a ferramenta de maneira conveniente. E sem contar a questão, acho que eu nem falei na minha explicação antes da pergunta, dos custos, né? Porque todos esses... Vou dar o exemplo somente do Cloud Code, né? Que é o que eu visto, pelo menos entre as pessoas que eu sigo lá no Blue Sky, é o que é mais usado pelas pessoas que são, em sua grande maioria, da comunidade de Elixir, né? O Cloud Code ele está sendo vendido de forma, pelo que os especialistas dizem, eu nunca fui atrás de saber isso aí nas fontes, né? Mas pelo que pessoas dizem, ele é vendido de forma subfaturada. É subfaturada? Quando eles cobram bem menos do que custa para eles, né? Então, o que é que vai acontecer no dia que eles cobrarem um valor que seja o suficiente para as empresas darem lucro? Para as empresas, no caso do Cloud Code, a empresa é a Anthropic. Será que vai valer a pena para as empresas que pagam assinatura? Que hoje em dia é fácil. Você chega lá, ó, aqui vou pagar X dólares por desenvolvedor e todo mundo vai poder usar. Ok, mas fique sabendo que esse X dólares que você está pagando não é suficiente para a empresa se manter viva. Eles estão fazendo uma aposta, né, gastando dinheiro de investidores para que um dia seja um negócio lucrativo, enfim. São muitas questões, mas eu só quero agradecer a você, Felipe. Se você quiser deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Eu poderia deixar o seguinte: não deixa a IA te deixar apavorado, que vai tomar seu emprego ou coisa assim. Acho que a real preocupação é essa parte do atrofiamento mental. Não deixa a IA sugar seu talento, eu diria. E também, sobre essa parte aí do pagamento que você falou, eu vejo como esses serviços de streaming, Netflix, Game Pass, começaram extremamente baratos e hoje os clientes são extremamente dependentes, tem que pagar caro. Uhum. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez, Felipe. E para todos e todas que nos escutaram, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado aí, valeu. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcast é o professor Adolfo Neto, que sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES.
São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas, claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da rede Emílias de Podcasts.